Fala galera, antes de começar o episódio de hoje, é hora de falar dos nossos patrocinadores que apoiam a cultura nordestina e que estão na temporada 2024 com a gente. Você sabia que o Grand Marquise agora é patrocinador dos nordestinos pelo mundo? E aqui você tem as melhores possibilidades de hospedagem de Fortaleza para você e para sua família. Aqui no piso M do Grand Marquise você encontra o Mangostim, o primeiro restaurante de comida asiática do Ceará. O Mangostim abre para o jantar de segunda a sábado e toda sexta-feira tem um festival de sushi maravilhoso. E é aberto ao público, viu? E é claro que eu estou no rooftop mais incrível de Fortaleza, o rooftop do Grand Marquise. Ele foi todo reformado e recentemente inaugurado. E esse rooftop maravilhoso do Grand Marquise abre ao público todo dia às 17 horas. E só entre nós aqui tem um happy hour com o pôr do sol que só você vindo para entender. De quinta a sábado, das 17h30 às 19h30, tem DJ e menu promocional. Faz a sua reserva, vem para cá porque isso aqui é lindo demais, por favor. E o maior shopping de Fortaleza, o Iguatemi Bosque, com mais de 450 lojas, é patrocinador dos nordestinos pelo mundo. E não é só isso, o Iguatemi Hall também é parceiro do nosso podcast. E eu, como embaixador, tenho um compromisso de trazer entretenimento para vocês. E esse é só o começo da minha relação com esse mundo gigantesco do Iguatemi e do Iguatemi Hall. É o que eu posso contar agora, mas em breve tem mais novidade. Mas por hora é isso, obrigado por patrocinar e cuidar da gente, Iguatemi, tamo junto. O Mercadinho São Luís é aquele mercadinho que todo mundo que mora em Fortaleza conhece. É o mercadinho que você encontra produtos que não tem em nenhum outro lugar. E o maior diferencial do Mercadinho São Luís é realmente a curadoria de produtos que você encontra. E é muito importante deixar claro que o Mercadinho São Luís está mais um ano com os nordestinos pelo mundo e eu não poderia ser mais grato do que ter uma empresa como essa patrocinando o meu podcast e a nossa missão. Inclusive, já estou aqui comprando os produtos para os nossos entrevistados. Mercadinho, tamo junto, viu? Que tal ampliar suas oportunidades de trabalho e chegar ainda mais longe? Com uma pós-graduação de qualidade e sem custos na matrícula, isso é totalmente possível. A pós-graduação Unifor está com cursos abertos e inéditos nas áreas de saúde, direito, tecnologia e gestão. E eu vou dizer de novo, com matrícula zero. Aproveite essa oportunidade única de aprofundar os seus conhecimentos e ampliar a sua carreira. E direto aqui do campus mais bonito do Brasil, Pós-Unifor, muito obrigado por apoiar a cultura nordestina. A Sicredi Ceará é uma experiência completamente diferente de um banco tradicional. Inclusive, eu sou associado da Sicredi Ceará. O que eu vou pedir para você é o seguinte, você já vai apontar para o QR Code que está aqui, vai virar associado, vai ver quais são as possibilidades de cartão que você tem e quais vantagens você pode ter aqui na Sicredi Ceará. Porque aqui na Sicredi todo mundo vai cuidar muito bem de você, como cuida de mim. E quem também está patrocinando o podcast Os Nordestinos pelo Mundo é a BrisaNet. A BrisaNet é uma empresa genuinamente nordestina e apoia a cultura do Nordeste. Então, se eu fosse você, eu cuidava de contratar logo a BrisaNet para você ter a internet que você merece. BrisaNet, muito obrigado por confiar nos nordestinos pelo mundo e vamos nessa. Você sabe quem está patrocinando também os nordestinos pelo mundo? O Bora Mercado. Hoje eu estou aqui no Bora Mercado do Porto das Dunas, mas também tem um Bora Mercado lá do Cambeba que eu acho que vocês já devem conhecer. O Bora Mercado é uma praça de alimentação com alto atendimento, espaço kids, estacionamento gratuito e ainda por cima tem uma programação cultural e musical muito massa. Você pode pedir pizza, burger, carne, açaí, tudo que uma boa praça de alimentação precisa ter. Onde tem Bora Mercado, tem gastronomia e tem diversão. Seja aqui no Porto das Dunas ou lá no Cambeba. Bora Mercado, tamo junto e muito obrigado por patrocinar a cultura nordestina. E você sabe quem está patrocinando os nordestinos pelo mundo? A Coricia tem mais de 30 anos no mercado, vende por ano mais de 24 mil bolsas, isso sem contar sapatos e acessórios, e está presente nas principais cidades do Nordeste e está em expansão. Então você tem dois caminhos, vir até a loja da Coricia ou se tornar um franqueado da Coricia entrando no site sejacoricia.com.br. Tamo junto, Coricia! A Acal Home Center agora é patrocinadora dos nordestinos pelo mundo. A Acal completa 70 anos de existência no mercado e acaba de inaugurar a sua primeira loja no formato franquia em Sobral. Então já fica ligado para conteúdos especiais, promoções exclusivas que eu vou apresentar para vocês ao longo dos programas. É hora de você tornar a sua casa ainda mais especial com quem entende do assunto, que é a Acal Home Center. Você sabia que a Skyler Lifewear
é a maior loja de roupa masculina do Norte e Nordeste e que agora é patrocinadora dos nordestinos pelo mundo. E aqui na Skyler você encontra tudo que um homem moderno precisa para estar bem vestido em qualquer ocasião. Aqui na Skyler você tem linhas que vão desde o casual, que são perfeitas para o dia a dia, até o ambiente mais corporativo, como blazers, camisas que exalam profissionalismo e bom gosto. E para você não dizer que eu não sou seu amigo, você vai apontar para esse QR Code que você está vendo agora na tela, vai usar aquele cupom que você já conhece, aquele cupom bom, Nordestinos10, e ele funciona só para primeira compra e é pelo site. Faça o seu cupom valer e eu quero agradecer a Skyler, que está apoiando aqui os Nordestinos pelo Mundo, me vestindo, me deixando bonito pro programa e, obviamente, patrocinando a cultura aqui do Ceará, Fortaleza e do Nordeste. Tamo junto. E é isso, meus amigos. Estamos começando mais um Os Nordestinos pelo Mundo, direto de Fortaleza para o mundo, beleza? E eu preciso agradecer primeiramente todos os patrocinadores que cuidam da gente, que fazem com que esse projeto continue existindo. Sem eles, nada seria possível. Todos esses que vocês viram no bloco de abertura. Tá bom? Eu não quero perder muito tempo. Hoje a gente vai ter uma entrevista muito bacana, uma entrevista que fala sobre um assunto muito interessante. A gente vai falar sobre espiritualidade, a gente vai falar sobre muita coisa bacana, mas eu não quero antecipar aqui. Eu quero logo apresentar quem está comigo. Eu quero que ele mesmo se apresente para vocês. E aqui no nosso programa, a gente é um programa diverso, onde a gente apresenta diversidade de opinião, de pessoas, e é isso que faz o Nordestinos pelo Mundo ser tão bacana, porque é isso que a gente espera e que a gente quer para o mundo, tá certo? Então, hoje eu estou com o Felipe, que é maravilhoso, que ele é de São Paulo, mas é mais um filho adotado do Ceará, né, do Nordeste, de Fortaleza. E, na verdade, eu quero primeiro que o Felipe se apresente para todo mundo. Meu amigo, como é que você está? E aí? Primeiro, eu queria agradecer muito por você estar aqui. Você foi pedido pela galera, certo? Quando a gente abriu a caixinha de pergunta, a galera mandou o seu nome e foi que nos chamou nossa atenção. A gente foi atrás de você e achou seu conteúdo muito, muito interessante. E a gente quer apresentar a sua vida e apresentar a sua forma de enxergar o mundo para a comunidade dos nordestinos pelo mundo também. Quem é Felipe? Eita, eu estava esperando essa pergunta, mas não me preparei pela resposta, porque... Mas Felipe é um jovem espiritualizado. Eu falo que eu sou jovem, tenho 35 anos, mas um jovem espiritualizado Sim. desde criança. E eu falo que a minha vida é pela espiritualidade, né? Sou cigano, só que a gente lida com... Eu falo que eu sou espiritualista porque eu tenho uma crença totalmente fixa. Sou nômade até na crença, então... O que eu sou hoje, posso não ser amanhã, é uma metamorfose ambulante. Entendi. Como dizem por aí. Quando você fala, eu sou um cigano, o que é ser um cigano na prática? Cigano é um povo, uma etnia. Então, tem hino, só não tem líder e terra. Então, tem hino, tem uma língua própria, tem uma estrutura toda pré-montada, só que para você ser cigano, você tem que nascer cigano, não se torna um cigano, não se converte. Que é uma diferença muito grande entre, por exemplo, os povos de terreiro de Umbanda, eles têm os espíritos ciganos, e nem por isso a pessoa se torna cigana por trabalhar com aquela energia. Então, para você ser cigano, você tem que nascer. Meu bisavô era cigano, ele saiu do acampamento para casar com a minha avó, que aí ela não era, então virou uma mescla de povos ali. Mas é isso, ser cigano é um povo que, hoje em dia, totalmente à margem, largado, porque nós não temos, por exemplo, não tem um número exato de ciganos no Brasil, porque não se fizeram. Muitos ciganos não têm registro. O IBGE tenta fazer um levantamento, mas parece que, se eu não me engano, eu não lembro se é desde 2009 ou 2012 que não se faz levantamento dos povos ciganos. Isso porque o Brasil tem um número gigantesco. Aí tem um instituto hoje em dia aqui no Brasil, que é o Instituto Cigano do Brasil, que eles estão tentando reunir tudo. Então, eles têm uma margem gigante. E quando eu falo que é largado à beira, né? É porque margem, né? As margens é porque, literalmente, não tem uma política pública. Na época da pandemia, foi terrível. Fale sobre isso, né? Foi terrível na época da pandemia. Eu tentei fazia muito movimento no meu Instagram, porque muitos acampamentos não tinham água,
não tinha máscara, não tinha álcool, não tinha nada. E quando começaram a ser as políticas públicas, eles continuaram ali. E teve muito cigano que não pôde tomar vacina na época porque não tinha os registros. Caramba! Então, aí foi feito todo um barulho para tentar conseguir se manter. Então, os ciganos é isso. Caramba, não tinha um sistema público para os ciganos. Não. Até hoje não tem. Assim, o atual governo, os deputados e tal, tem muita gente que está tentando voltar algumas coisas para o povo cigano por conta dos povos originários e tudo mais. Então, parece que a visão está indo um pouco, mas ainda está devagar, né? Ainda está engateando. Acho que nem engatinhar ainda não deve estar. E no meio da política, existe alguém que representa os ciganos? Na verdade, assim, tem algumas pessoas, mas não são políticos, né? Tem muitos que defendem. Nós tínhamos, que ela faleceu, mas nós tínhamos a Miri Stanescon, que ela era a primeira mulher a se formar na faculdade, e ela tinha amizade muito grande com muitos governantes, e aí ela conseguia incluir tentando empurrar muita lei. Entendi. Nós tivemos aí um presidente cigano, que faz muitos anos, que já morreu. Então, não tem alguém hoje fixo que seja Teve só um presidente cigano? Teve. Quem? Juscelino. Ele era cigano? Era. Tá aí, eu não sabia. Vocês sabiam? Produção? Não, você eu sei. Você não vale. Teu parceiro não vai. Então, o Juscelino era cigano? Era descendente. Ah, ele era descendente de cigano. Mas ele vivia as doutrinas e tudo? Não, porque, assim, ele era filho, e aí não era de acampamento, tudo, mas ele, por exemplo, essa Miriam, ela teve contato, a cigana Miriam, ela teve contato com ele, lia as cartas para ele, orientava espiritualmente. Ela não, né? A mãe dela orientava espiritualmente, ela teve contato porque eles frequentavam ali. Foi assim que ela conseguiu ter acesso a toda essa linha do governo. Ela foi a primeira cigana a ir para o Jô Soares. Ah, entendi. Então, na época, dava muito movimento. Era da época do Explode Coração, né? Aquela novela. Sim, Tanto que a Dara foi inspirada nela. A história Aquela novela, ela era assertiva? Uma boa parte, sim, porque justamente a Miriam estava por trás. Junto com a autora, a Miriam estava ali orientando, dando todo o direcionamento. Foi a Glória Pérez, é? É. Glória Pérez, né? Que tinha o Cigano Igor. O famoso Cigano Igor, né? Tanto que na novela, a cigana Dara foi a primeira cigana a se formar, por justamente a cigana Miriam ter sido a primeira mulher a se formar. Ela era advogada. Tu já assistiu a novela? Já. Eu sempre fico preocupado com essas novelas se elas estão sendo assertivas com o que de fato é, né? Assim, eu tenho um amigo que trabalha para a Glória e a gente faz parte de um grupo, então ele é um pesquisador profundo. Nato. Então, muita coisa que ela coloca, ele diz né, que as pesquisas dele são muito. E agora, a da Explode Coração, eu sei que a Miriam, ela contou já, ela fez live e tudo, ela falava que ela estava por trás ali da situação. Entendi. Mas claro que sempre tem um pouquinho de fantasia, né? Claro. Sempre tem que ter por exemplo, tem uma palavra que eles usam muito na novela, que é opchá, e não tem no dialeto cigano a palavra. É uma palavra dos povos de Umbanda, que os espíritos de Umbanda usavam. Então, tem umas coisinhas que, claro, a novela a gente não pode levar tudo ao pé da letra. Tem algumas licenças, né, criativas, né? Mas foi importante, né, na época, né? Sim. Que levantou um assunto que, como você diz, está à margem, né? E trouxe à tona algumas das práticas espirituais, né? Como, por exemplo, a nossa padroeira, Santa Sara. A padroeira dos ciganos veio... A explosão dela no Brasil foi por conta da novela. Pode crer. Massa demais. Felipe, é verdade que... Assim, a gente vai falar sobre visão, né? Sobre espiritualidade e tudo. É verdade que a sua primeira visão foi com 9 anos de idade? Foi. E você lembra claramente isso? Sim. Na verdade, meu irmão queria ver Jesus. Essa foi a fala dele. Ele queria ver Jesus. Né? E aí minha mãe falou que para ver Jesus tinha que orar e tal. E ele juntou meu irmão e minha mãe no quarto. Dá-lhe orar. Eu me lembro de tudo ficar muito escuro. E aí eu vi um homem de branco descendo, segurando a mão do meu irmão e subindo. Só que até então, para mim, tinha durado segundos. E minha mãe disse que eu fiquei muito tempo chorando. E ela me chamando, me sacudindo. E eu não voltava. E aí, quando eu voltei, eu comecei a falar. Meu irmão tá vivo, que todo mundo sempre pergunta se meu irmão morreu por causa do homem de branco. Mas meu irmão tá vivo. E aí, essa foi a minha primeira visão que eu tive. E aí, daquele momento em diante, que eu comecei a ter vários... espasmos de visão. Sim.
Aí eu comecei a ver os espíritos. Mas então você considera que você viu Jesus? Então, na época eu dizia que sim. Hoje, como a gente estava orando para ver Jesus, ok. Só que aí eu confesso para você que eu ainda tenho um pé atrás de se eu não vi, sei lá, um anjo. Alguma... porque o rosto não vi. Alguém do time, né? Ele era muito iluminado, muito iluminado. Ele era magro, assim, uma estrutura igual a minha, e a roupa branca, mas ele brilhava muito, mas brilhava muito mesmo. É muito similar, uma certa vez eu vi um anjo que também a cabeça dele ficou para fora da casa. Era muito similar o brilho, era muito quente. A cabeça dele ficou para fora da casa, só o corpo tava para dentro. Ele era tão alto que daqui para cima ficou fora da casa e dentro do quarto estava daqui para baixo. Rapaz, respeite. Mamãe tinha visão também, minha mãe. Minha mãe via as coisas assim. Tipo, isso era uma coisa que eu sempre achei muito curioso, né? Porque é uma coisa, eu não sei se é um chamado, eu não sei se é uma... Você nasce com isso, desenvolve isso, mas eu sei que ela sempre via tudo. Tudo. Ela estava nos cantos. Eu lembro quando o meu tio, ele sofreu um acidente, né? Meu tio era dançarino, dançou anos, fez parte daqueles filmes do John Travolta. Ele morava nos Estados Unidos, ele era um coreógrafo foda. E ele sofreu um acidente e, infelizmente, teve o pulmão pressionado. Então, ele estava em máquina, né? Aí, mais consciente, mas em máquina. Aí eu lembro que um dia minha mãe, o meu tio falou para minha mãe, o meu pai e meu irmão já estão aqui, já estão por aqui já. Tipo, como se fosse para buscar, sabe? Tipo, não, eles já estão aqui, tá de boa. Tipo, eles já estão ali no canto do quarto esperando. Acho que minha mãe viu também. E tipo, entendi, ele tá indo. Como se estivessem vindo buscar, entendeu? E eu sempre achei muito, muito intenso pessoas que têm essas visões e que conseguem... Porque dentro do auge da minha humildade, Felipe, eu sei que nós não temos as respostas de tudo. Mas que existe muita coisa entre o céu e a terra, existe. Isso aí não tem como negar. A própria ciência fala, bicho, eu não sei explicar o que é isso aqui. Como é que essa pessoa ficou em coma 9 meses e ela sabe tudo que foi conversado durante... A ciência não explica, né? Então, existe muita coisa aqui. Então, a minha família sempre foi muito espiritualizada. Uma das coisas que me fez querer trazer você... A minha mãe, né? Sempre foi muito espiritualizada. Em uma época da minha vida, eu me assustava, que eu tinha medo. Depois, eu me aliviei. Tipo, assim, minha mãe vê essas coisas... Minha mãe, pô, tá de boa. Se minha mãe tá vivendo isso, tá de boa. Mas tô falando da inocência da criança, né? E hoje eu acho muito atrativo, acho muito bonito, sabe? Mas eu não sei nem porque que eu entrei nisso. É só porque eu fui falar da minha vida pessoal baseado na sua visão, né? 9 anos de idade você teve a sua primeira visão, aí você começou a ter várias outras visões. Como é que foi isso? Você estava falando da sua mãe, mas a minha mãe, ela era vidente. Tanto que por isso que para mim foi muito natural. Porque ela já via, minha mãe, uma vez... ela viu meu pai sendo livrado de um assalto. Então ela teve a visão e quando ele chegou, ele contou para ela. Que foi assaltado. Que ele não foi, que o cara chegou na frente, ficou com a arma na frente procurando ele, não via ele, não enxergava ele. Então ela falava, ele ficou invulto, que é o que o povo fala, né? Ela ficou invisível. Então eu cresci com a minha mãe falando, então para mim foi muito natural. Só que era um natural naquilo, tipo, quem estava com roupa brilhando era anjo. Quem estava com roupa que não brilhava era coisa ruim. Então, eu via os espíritos, porque para mim é muito natural. É como se eu estivesse vendo você aqui. Hoje em dia eu consigo distinguir, mas antigamente não. Era como se eu estivesse vendo pessoa. Então, como é que eu sabia? Se brilhasse de mais ou brilhasse de menos, era um espírito. Se não brilhasse, eram pessoas. Então, eu passei a ver... Era nessa definição mesmo. Era. Aí eu passei a ver muito... Tipo, por exemplo, uma vez apareceu um espírito que ele deu um nome, e aí depois de muitos anos, quando eu fui pesquisar, eu achei no Google um espírito babilônico com aquele nome. Então, era muito assim, picos. Até que, quando eu tive mais ou menos os meus 12 para 13 anos, que aí eu comecei a ter as visões dentro da igreja. Então, eu transmitia para as pessoas. Porque você era de uma família muito religiosa. Cristã. A minha família toda é cristã, mesmo quem não é evangélico. Minha bisavó era muito católica. O meu bisavô, ele era um magista muito, muito bom, só que
tudo dele era feito em cima das rezas cristãs, então era os famosos que chamam de rezadeiro, né? Lá a gente chama de benzedeiro, que benzia e ia com as rezas e com a vela ali e tal, então ele sabia manipular muito bem os elementos. E aí minha avó se converteu à igreja evangélica um pouco antes da minha mãe nascer, mais ou menos. Então, quando eu nasci, minha mãe já era evangélica. Então, da minha família, hoje em dia, nós temos apóstolos não, nós temos presbíteros, nós temos pastores, levitas, pessoas que cuidam da criança, do jovem e tal. Então, aquela coisa toda regradinha. Então, eu cresci naquilo. Até meus 15 anos, essa era a visão que eu tinha. De espiritualidade e de mundo. Então, eu cresci aprendendo desde criança a jejuar, a orar... Sim. Sei lá, a estudar religião e tal, era bem isso. Caramba, então até os 15 anos a sua referência era cristã, né? Evangélica ou católica ali, dependendo da parte da família, né? Isso. Então, beleza. Quando foi que... Porque assim, quando você tem visão enquanto cristão, era uma coisa, né? Quando você passou a ter visão depois que você saiu da igreja, era outra coisa, né? Era julgado de uma forma diferente. Mas vamos só voltar para a origem dessa conversa, que você entrou na igreja, né? Eu até anotei aqui. Você primeiro... É porque a gente vai falar de São Paulo, de você... Tem todo esse rolê, mas a gente acabou entrando já nessa conversa da igreja. Depois a gente volta e fala de onde você veio e para onde você foi. Mas teve um momento, né? Quando você retornou para São Paulo... Não, para o interior, né? Isso. Que você foi para a capital, depois você voltou para o interior. Você volta para a igreja e você vira missionário mirim. Certo? Isso. Mas nessa época, você achava que era pecado se relacionar com outro menino. Isso. E você chegou a falar isso para a pastora, né? Pastor ou pastora? Pastora. E eles te colocaram literalmente na cura gay, é isso? Isso. Isso é uma realidade. Colocaram na cura gay da igreja. Você passou por isso? Sim, 3 vezes. Como é que foi isso, cara? Assim, quando eu retornei, né, para o interior, a minha mãe, até então, só tinha ficado sabendo das questões ali ligadas à religião e tudo, porque ela tinha descoberto. O que acontece? Eu passei a ser abusado por um obreiro da igreja, porque meu pai entrou em coma, ele era melhor amigo do meu pai, então ele ia lá em casa na desculpa de pegar notícias. Então ele sempre ia quando minha mãe estava trabalhando. E aí no começo, ele só ia para perguntar mesmo e ir embora. E aí, como ele frequentava a minha casa, ele tinha acesso onde estava a chave, aquela coisa toda, então passei a sofrer abuso. Com o passar do tempo, os abusos acabaram, porque aí eu fui ficando mais agressivo, no sentido de vou contar para todo mundo, aquela coisa toda. E aí foi quando eu conheci o meu primeiro namorado. Ele era também da igreja, ele era membro, e a gente começou a se envolver. E aí foi quando é pecado, aquela coisa toda, porque além de ser... eu pregava, era levita, líder de jovem, tinha um monte de cargo dentro da igreja, uma cidade desse tamanho, minha cidade tinha 7.000 habitantes. Então, qualquer coisinha ia vazar. E aí começou-se a espalhar, porque ele conta para um amigo e tal. Aí vai. Contei para ela. Aí eu cheguei na pastora e contei o que tinha acontecido, só que ao mesmo tempo eu contei do abuso. E aí foi quando ela falou, vamos passar... Na época não se chamava de cura gay, né? Vamos passar por uma sessão de cura e libertação. Só que a intenção era fazer a cura gay. E aí era bem esse termo mesmo. Vamos curar a sua homossexualidade, porque isso é uma doença, isso é um pecado, e etc. A gente vai curar isso. Era numa época antes de ter esse nome, né? Era. Eles chamavam de cura, só não cura gay. Que a galera... Era cura e libertação do espírito da homossexualidade. Cara, que absurdo. Esses eram os termos. E aí eu fui tirado do armário na época, porque a primeira parte da cura botou o meu ex, a pastora e minha mãe. Eu cheguei para a primeira sessão, minha mãe estava sentada lá, já levei logo um choque. Aí nisso, conversa vai, conversa vem, ela pegou e fala, conta para sua mãe o que você fez. Aí tive que contar para minha mãe tudo o que eu tinha feito com o menino, do princípio ao fim. Tive que contar tudo, todos os mínimos detalhes. Nossa. Onde foi, o que fez, etc. Porém, tinha que ocultar a parte do abuso. Porque o abuso estava sendo tratado diretamente com ele, como era casado. A gente vai cuidar aqui, não vamos estragar um casamento. Ele vai passar pela mesma sessão de... Que hipocrisia. Com o tempo eu descobri que ele não passou por nada, ele só teve que fazer alguns dias de jejum e voltou a continuar sendo obreiro. E aí, depois, a segunda parte, reuniu todos os jovens da igreja, contou para eles todos o que tinha acontecido, que eu estava saindo com um homem, etc.
e que se eu precisasse de ajuda, era para me ajudar e tal, e excluiu dos cargos. A partir de hoje ele está no banco, não faz mais nada. Pronto. Aí dali entra na parte dessa cura gay, que é naquela igreja, né? Era uma salinha que ficava a missionária, que era de outro lugar, que ela era especialista nisso, ficava ela e uma pessoa que seria testemunha, que era uma obreira da minha igreja. E aí ficava... Posso contar mais ou menos como é? Pode. Aí ficava eu aqui, eles dois aí, e era a sessão de perguntas, era como se fosse uma hipnose. Era um questionário e ela pergunta, por exemplo, você já fez tal ato? Sim. Aí começa. Então, eu declaro que eu estou abrindo mão do ato x, tal, acontecido assim, 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 assado. Você ingeriu tal coisa? Sim. E vai. Você já fez... sei lá... Tal coisa. Teve uma parte lá que ela fez eu rejeitar Iemanjá, porque ela disse que estava tendo uma visão de que eu estava com Iemanjá. Assim, para quem é da Umbanda sabe que nós somos filhos de Orixá, eu não sou filho de Iemanjá, então a visão já estava errada aí. Minha Orixá já é outra. Então, ela tem uma Iemanjá atrás de você, tem que expulsar e... E era isso, era perguntas... Gente, que quando você assinava vamos supor, tinha ali 50 perguntas, e era muito, porque eu passei pela sessão 3, eu passei 3 vezes, só que a primeira, por exemplo, eu fiz umas 5, 6 sessões. Depois, na segunda vez, de novo. Então, eram várias sessões com esse questionário gigante. Que tortura isso. Não sei se você chegou a ver há tempos atrás, que vazou um print de uma foto de um menino que ele foi num acampamento e tinha tipo um questionário de coisas que ele tinha que assinalar o que fez. É tipo isso. Só que em vez da gente assinalar, tinha que falar na cara dela e aí ia. E, obviamente, você saiu da igreja. Não. Levou um tempo ainda. Eu ainda fiquei até os meus 18 anos. Porque eu ainda acreditando que era errado, aqui dentro estou bem. E assim, como eu falei, cidade pequena, ninguém sabia o que eu fazia. Então chegou um determinado momento que eu fazia o quê? Bom, se os profetas não veem o que eu estou fazendo, é porque eu não estou fazendo nada errado. Comecei a pensar assim. E a minha igreja tinha muito profeta, aquela coisa de, tô vendo que você está errado nisso, eu vi o que você fez, e eu falava assim para mim mesmo, como pode isso ser tão errado, na cabeça que me era ensinado, e nenhum vidente da igreja está vendo? Então, de duas uma, os videntes não enxergam nada, ou não é errado. E aí, beleza, eu continuei ali até que quando deu os meus 18 anos, que foi quando eu me rebelei definitivamente, foi justamente quando eu descobri que esse obreiro e tal não estava tendo nenhuma represália. E aí, nem a Santa Ceia eu não podia tomar, porque quando eu tomei a Santa Ceia uma vez, eu passei mal, e aí a desculpa foi de que eu estava botando para fora tudo que já tinha sido feito, aquela coisa toda. Nossa Senhora, mano. Saí. Aí, quando eu saí, ainda fui para uma segunda igreja. Aí eu virei pastor, obreiro, missionário ali, pastor missionário. E aí, até aí estava tudo bem. Eu tinha feito um voto de celibato. Fazia 1 ano que eu não saía com ninguém, nem com homem, nem com mulher, porque eu fiz um voto. Eu falei, eu não vou sair com mais ninguém. Foi quando uma pessoa chegou no pastor com todo o passado. E aí ele veio e falou assim, uma vez gay, sempre gay. Ele falou. Ainda bem que ele tinha um senso, né? Uma vez gay, sempre gay. Então, você vai ter que sair dos cargos. Aí eu fiquei muito revoltado. Aí foi quando eu fui conhecer as outras religiões. Que você encontrou... Aí sim eu saí. A Umbanda, o kardecismo, né? Foi nesse momento que você encontrou, Isso. com 19, 18 anos. Era. E quem foi que te apresentou? Como é que veio isso pra você? Eu trabalhava num hospital de funcionário público, da fisioterapia. E aí, aquela coisa, conversa com o paciente aqui e ali. Aí eu descobri que tinha um centro clandestino, porque como na minha cidade já tinha um, e aí não se podia ter outros, aquela coisa. E aí eles tinham um centro na casa do médium ali e tal, e aí conversando ela disse, por que você não vai lá conhecer? Aí eu fui. Foi assim, uma experiência muito incrível, porque era o primeiro contato que eu tinha com algo que não era igreja. Porque até então eu era fascinado pelo catolicismo, porque eu não podia frequentar o catolicismo. Minha avó era muito católica, minha avó paterna. E aí eu fiquei louco no catolicismo, porque muita ritualística, santos, até hoje sou devoto de vários santos, e rezar terça e tal. Então, quando eu fui para o kardecismo, que eu via aquela coisa... Isso porque no que eu fui ainda nem era uma manifestação, que nem muitos centros totalmente mediúnica, era um dia de estudo...
E aí, pronto. Aí eu fui, adorei. Fui só mais uns 3 dias. Por que eu parei? Porque, em um determinado momento, o meu desenvolvimento mediúnico começou a acontecer ali. E aí eu ouvi comentários fuxiquinhos de que eu estava avançando demais. Aí eu, como uma pessoa muito... já estava nervosa já com a igreja, tudo, falei, não, vou procurar outro caminho. E aí foi quando eu caí na Umbanda. Caí não, né? Quando eu achei a Umbanda. Encontrou, né? Exato. Entendi. Mas teve alguém que te apresentou para lá? A Umbanda, não. Na verdade, foi você assim, pesquisando? na verdade, eu conheci a Umbanda assim, no automático, porém a casa da qual eu frequentei, eu fui levado por um amigo meu, mas aquela casa em questão, a Umbanda mesmo, não. A Umbanda, eu fui pesquisando, conhecendo, aquela coisa toda de sair procurando. Como era interior de São Paulo, minha cidade tinha 7 mil habitantes, a cidade do lado acho que deve ter uns 20 mil habitantes. Então, aquela coisa, você anda aqui, vai perguntando aqui e acolá, você acha. Então, eu fui nessa outra cidade, fui na Umbanda, fui na igreja messiânica, que é o Jorei, fui no kardecismo, depois eu descobri uma casa de reiki, que era budista. Então, fui saindo, procurando, até que a Umbanda foi o que me acolheu, porque não me recriminou por ser gay, não brigou, eu poderia fazer o que eu quisesse, tipo assim, você quer ter um santo, ok, você quer acender uma vela, acende. Aí foi onde eu falei, é aqui. Entra no seu Instagram, pode falar. Essa é a energia que eu quero seguir para mim. E aí pronto, entrei lá, conheci tudo que eu precisava conhecer, fui iniciado na Umbanda na época, com 18 para 19 anos, fui iniciado na Umbanda, e aí a sacerdote lá, a mãe de santo, maravilhosa, me ensinou um bocado de coisa que eu precisava, me ensinou a impor limites nas pessoas, então não tinha mais aquilo minha mãe vinha e falava, tive uma visão que você vai morrer assim, assim, assado. Pera lá, não é assim que acontece. Entendi. Caramba, que interessante. Eu tô aqui no teu Instagram, certo? Hoje você tem só 142 mil seguidores. Gente pra caramba, né, irmão? É muita gente. Já parou pra pensar o que é 142 mil pessoas? De vez em quando eu paro pra imaginar eu colocando... Um estádio... Vamos lá, já foi no Castelão? Já entrou no Castelão? Já assisti um jogo do Ceará, Fortaleza. Lá cabe o quê, Washington, no Castelão? 50 mil? 60? São 2 estádios, cara. E mais um pouco de gente na fila lá de fora. Abarrotado. Isso é muita gente. É muita gente. E que tá aqui vendo a tua missão, vendo a tua parada, né? Eu gosto muito de ler aqui o perfil das pessoas. Né? Cartomante e magia cigana, né? Felipe Colli, como é que eu falo o seu sobrenome? É Colli. Colli. Felipe Colli, cartomante e magia cigana. Vem mudar o seu futuro com o povo cigano, é a primeira chamada, mais de 15 anos de experiência, serviços e rituais. Aqui. Aí você tem consultas com baralho cigano, você tem curso online de baralho cigano, você ensina outras pessoas a entenderem o baralho, né? Encerrado. Ritual coletivo Caldeirão Cigano. Isso é um ritual que você faz online com a galera? Isso. Todo mês é uma cerimônia essa cerimônia é uma cerimônia da minha família. A gente foi passada para mim, da minha família espiritual. Foi passada, ensinada, acontece todo mês. Só que tem uma data específica, que é um período da lua, onde os signos e a lua estão casando ali. E aí esse mês já foi? Esse mês já foi. E-book, sorte em jogos. E também ritual do amor. Comp e reconciliação. Comp é o quê? Comprometidos e para quem precisa de perdão, que é o de reconciliar. Então e também é todo mês esse? Sim e não. Tem época que vai acontecendo todo mês, tem época que eu não tenho... É porque assim, todos os rituais que eu faço, eu sempre olho nas cartas ou eu consulto os mentores espirituais para saber se pode ou não pode, se é o melhor período ou não é. Então, por isso que quando eu coloco encerrado, é porque eu vou consultar para saber qual é a próxima data que vai poder energeticamente acontecer. Isso. Entendi. Agora, as consultas você atende para o Brasil inteiro? Online, Fortaleza, você faz presencial também? Não. Todos os meus atendimentos eles são online. Por quê? Porque eu gravo e eu gosto para poder a pessoa guardar. Eu falo muito. Um dia eu te convido a fazer. Massa. Eu te dou de presente. Obrigado. Para você ver. É
Muita informação. Minha esposa então, também é muito interessada nisso. Se eu não gravar, você vai voltar amanhã e vai falar assim, você lembra do que você falou Não, mesmo? Eu não lembro. Porque é algo meu, desde criança sou assim. O que eu vejo, eu te conto aqui. Quando acabar... Segue a fila, vamos pro outro, porque senão... Acabou, não gravo. Tu não pode ficar também absorvendo tudo, né? É como se eles tirassem da minha cabeça para não ficar acumulando. Deixa eu fazer uma pergunta de leigo. Eu acho que é maravilhoso eu ser leigo nisso. A Pri aqui ela já é mais ligada na parte do espiritismo. O espiritismo é uma coisa que eu tô me aproximando há pouco tempo, assim, no sentido, tipo... Como eu disse, fui criado por uma família evangélica. Mas me afastei da igreja também por pequenas coisas que me incomodavam. Eu lembro de uma época da galera questionando quem eu estava ouvindo, sacou? Tipo, de música. Você sabia que o Herbert Viana é budista? E daí? Sacou? Tipo, eu comecei a me questionar com essas coisas, mas eu também entendi que não é toda igreja. São pessoas específicas e igrejas específicas. Tem gente na igreja evangélica maravilhosa e que não entrou nessas noias, né? Nessas coisas assim absurdas. Mas o espiritismo é uma coisa que minha mãe sempre acreditou. E eu lembro exatamente, não sei se talvez você vai entender o que eu vou falar. O espiritismo acredita em outras vidas. Certo? Por que eu nunca quis acreditar em outras vidas? Porque eu queria poder reencontrar as pessoas que eu perdi aqui nesse plano. E eu morria de medo de que, tipo, depois que eu morrer e que eu for para outro plano, eu não encontrar essas pessoas mais, porque elas já voltaram. Então, eu nunca quis acreditar. Mas a minha mãe sempre acreditou. Entendeu? Aí depois acho que alguém me falou, se foi a Pri, se foi alguém que falou, tipo, não, mas tem um tempo para ela voltar. Tipo, tem um período. Então, necessariamente, vocês vão se reencontrar, mas depois volta, tal. Aí eu comecei a aceitar mais. No sentido de, tipo, não, pelo menos eu vou reencontrá-la. Se tiver que voltar, beleza, mas pelo menos eu reencontrei. Então, a minha falta de crença em outras vidas era só por medo de não reencontrar minha mãe. Sacou? Sim. Então, até me emociona um pouco, mas assim, é uma coisa que é forte pra mim. Mas por que eu tava falando sobre isso, cara? Porque minha mãe era muito ligada nessas coisas e eu fico assim, entendeu? Nós acreditamos que realmente existe um prazo e normalmente é muito tempo, muitos anos, décadas, até séculos. Muito raramente acontece de vir, tipo assim, morreu hoje, reencarna hoje, morreu hoje e reencarna amanhã. São casos muito específicos, muito pontuais. Mas, por exemplo... A minha mãe, ela ia reencarnar em um sobrinho que a gente perdeu. E aí, depois de muita pesquisa, eu descobri que tinha sido cortado, não era para vir ali. Mas eu tinha um sonho, e realmente eu sonhava com a minha mãe direto. A partir do momento que a minha ex-cunhada engravidou, eu não sonhei mais. Quando ela perdeu o bebê, eu voltei a sonhar. Então, a gente teve, assim, essas ideias. E a minha mãe morreu faz 2 anos e pouquinho. Só que são casos muito pontuais, entendeu? A gente acredita que são questões muito pontuais. Realmente, nós acreditamos que... Porque pra gente acontece da seguinte forma. Quando você vai nascer, antes de você nascer, a tua família, tua mãe e o teu pai se reuniram lá no conselho e falaram assim, nós vamos emprestar a vida pro Léo nascer. Ponto. Beleza, como é que vai? Que dia que ele vai nascer? Como é que ele vai nascer? Como é que vai ser? Vai ser legal? Não vai? Tá. Quais são as coisas que nós vamos ter que passar com ele? De tal maneira. Beleza. Quais são as coisas que ele vai passar com a gente? De tal maneira. Então, tem toda uma programação. Aí sua mãe encarna, seu pai encarna, e você, se for casar e ter filhos, você vai falar com o filho, e assim vai. Então, existe toda uma programação para ser feito. Então, para essa programação acontecer, tem que realmente ter um espaço entre uma encarnação e outra. Para dar tempo de vocês voltar, se curar. Até porque tudo para a gente é programado. Não cai uma folha da árvore sem que não haja programação. Então, se você, por exemplo, for ter medo no seu desencarne, tem que ter alguém do lado de lá para te receber. Então, provavelmente seria sua mãe. Então, essa é a ideia que a gente segue. Interessante. Para mim, ainda é muito... Eu ainda estou na fase da pesquisa. Então, do conforto, né? Porque, sei lá, quando desencarna uma pessoa que é muito... Por exemplo, isso é mais ligado ao espiritismo, sabe? Tipo, eu acredito muito... Eu nunca falo que minha mãe morreu. Eu falo que ela se mudou. É como eu levo. Ninguém pode dizer que eu estou errado. Nem que eu estou certo, nem que eu estou errado. Mas eu falo que ela se mudou. Eu acredito numa mudança espiritual. Sim. Ela tirou só a
a matéria acabou. Mas o espírito foi para outro canto. E que um dia, quando for a hora de eu me mudar, ela me recebe lá, entendeu? É o que eu espero. Não sou o cara que cria as regras espirituais, mas se puder ser, massa. Entendeu? Eu não vou falar, senão eu vou chorar aqui. Vai ser foda. É que é muito novo ainda, entendeu? Quando... Assim, o que acontece? Quando a minha mãe e meu pai faleceram, eu fui avisado antes. Então, é porque você tem as visões, né? Então, quando meu pai foi morrer, eu fui avisado por um ser espiritual. Tava meu marido a gente estava deitado na cama, e aí eu comecei a chorar e falei, papai, não volta. Beleza. Já a minha mãe foi o meu pai. Na quarta-feira, eu estava trabalhando no meu escritório, estava ajeitando algumas coisas, e eu vi alguém atrás, eu achei que era o Douglas, e fui falar assim, me ajuda aqui, porque esse aqui é pesado. Quando eu virei, era meu pai. Aí ele só fez assim. Aí eu baixei a cabeça e falei, putz. Aí eu levantei e falei, eu vi papai. Aí ele já fez uma cara estranha. Beleza. Na sexta, ela internou. Aí eu peguei e falei pra ele, não compra passagem agora, porque eu tava fazendo um curso, dá tempo, vamos só semana que vem. Eu entrei pra sala. Eu tava fazendo um curso, aí eu pausei a câmera, voltei e falei pra ele, compra passagem. A gente vai ter que viajar hoje. Porque ele tinha me avisado. Dito feito, quando eu cheguei lá na cidade, que eu desembarquei, a minha mãe faleceu. A minha avó foi do mesmo jeito. Meu pai veio, parou do meu lado, aí eu virei para ele e falei, papai veio, a avó vai morrer. Minha avó estava doente, todos eles já estavam doentes. Eles sempre vinham buscar, né? Isso. E aí foi. E é sempre assim, alguém que é muito querido para mim, sempre vem um aviso, algo assim, para eu meio que me preparar. É porque você tem essa coisa em você, né? Da visão, desde muito cedo, né? Então você ainda tem esse aviso, né? E, na verdade, assim, todo mundo já me perguntaram várias vezes, você pediu para ser avisado? Eu digo que sim. Porque eu gosto de saber para eu me preparar para aquele momento. Isso é um privilégio, eu acho. Eu considero. Você poder se despedir ou poder fazer alguma coisa é um privilégio, né? Tanto que quando eu liguei para minha mãe na quarta-feira, a última coisa que ela falou foi eu te amo. Sim. Meu pai é a mesma coisa. As duas últimas palavras dos dois foi o eu te amo. Meu pai, ele estava entrando na sala de cirurgia e ele disse... Eu falei, ele tô com medo, não sei o que. Aí ele, o médico me chamou. Tá bom, pai, tchau. Ele, tchau, te amo. E a minha mãe, ela estava em coma, dentro de casa, que ela tinha entrado. Aí a cuidadora dela me ligou para eu ver ela. E aí a cuidadora falou, Felipe, Nice, é o Felipe. Aí ela voltou do coma e ela só falou, eu te amo. E voltou pro coma e ela foi pro hospital e não voltou mais. Então foi eu falo que eu tive oportunidades de me despedir. Eu me sinto muito privilegiado, é que nem eu falo, né? É um tema que é pesado, só que para mim é muito gostoso, porque me faz lembrar de como é bom ter essa visão tão aberta, porque se eu tivesse uma visão muito limitada, poderia não ter dado ouvido, não ter, sei lá, desenvolvido toda essa ligação. E dentro da minha ignorância, que eu assumo ela com alegria, do tipo, não sou dono da verdade de nada. Então, essa ignorância é boa para eu estar sempre aberto para entender as realidades dos outros, não chegar como uma autoridade da religião, porque sei lá o quê, porque na Bíblia... Bicho, eu respeito a Bíblia, assim como eu respeito todos os outros livros sagrados das outras religiões, entendeu? Mas uma coisa que eu sempre falo para minha mãe nos meus pensamentos, nas minhas orações e tal, é me espera. Só isso. Assim, dentro da minha oração, é só isso, me espera. Eu não sou dono da verdade. Eu nunca quis acreditar em outra vida para não perdê-la. Nem no outro plano. Olha que loucura, né? Loucura não, que coisa inocente, assim, né? Mas se é para ser, só me espera, porra. Tá entendendo? Deixa eu viver minha vida aqui. Me espera, cuida de mim. Que quando eu subir, a gente tem um momento. E aí sim você pode ir para outro canto. Né? É o que eu peço, né? Eu acho que se pedir com muita fé... Eu sou devoto de Santa Sara. Santa Sara, para mim, é meu tudo. Então, eu sempre falo para todo mundo que eu não tenho medo da morte, porque eu sei que Santa Sara é quem vai me receber. Pronto. Então, para mim, eu falo para todo mundo, você não tem medo de morrer? Eu não, quem vai me receber é Santa Sara. E todo mundo que eu amo sempre morre dia 24 ou dia 25, que é o dia da minha santa. Todo mês eu comemoro.
Todo dia 24 ou 25 eu coloco o lenço na cabeça e respeito a ela. Minha mãe morreu do dia 24 pro dia 25, meu pai morreu também, a minha avó morreu no dia 25. Caramba. E o meu ex, que faleceu domingo, só foi reconhecido o corpo ontem, ou seja, dia 25. Ontem? É. Ontem? Seu ex morreu ontem? Não, no domingo, e aí reconheceram o corpo ontem. Mas é um ex que você já tá há muito tempo sem ter relacionamento? Ou era amigo? Ou era... Não, a gente era amigo, a gente era muito próximo. Eu lamento. Não, mas... Mas você tem essa visão. Sim. Acaba que a dor é mais controlada, né? Sim. Se você tem uma visão... Pronto. E é o que você falou. Eu sei que na minha tradição, que é que você fala, né? Cada tradição tem as suas ideias. Na minha tradição, eu sei que a qualquer momento eles estão ali. E se eu for conversar, eles vão me ouvir e pode transmitir de alguma forma um sinal. Nós não invocamos. Nós não vamos ficar chamando toda hora, porque tem um descanso. A gente acredita que todos os espíritos têm que ser curados. Uhum. Então, a gente não fica toda hora chamando para não atrapalhar. Só que eu acredito nisso. Eu acredito que eles estão ali perto de alguma maneira, de alguma forma. Então, para mim, eles, como você disse, eles só se mudaram para uma outra casa. Isso. Nada que um telefone não resolva, não consiga... Pois é, esse lance, muita gente do espiritismo, assim, tipo, muita gente não, a moça aqui, né? A Pri, fala muito de eu ir num centro espírita, porque minha mãe quer falar comigo, porque minha mãe sei lá o quê e tal, ou para ver se ela quer falar ou não. Eu ainda não estou, eu não me sinto pronto. Tu entende? Sim. É como se fosse muito. Hoje eu vivo dentro da minha bolha que me conforta, que eu já acho uma bolha... como é que se diz? Difícil de acessar. Mas que eu acesso ela, que é a bolha do... Ela se mudou. Ela está lá. Eu tenho certeza? Eu tenho a fé. Uhum. Eu sinto. Ela vai estar lá e eu vou reencontrar ali. Eu estou vivendo dentro dessa bolha com muita certeza, com muita fé. Agora, o lance de ainda ir a um centro espírita, coisa que eu nunca fiz na vida, eu sempre fui criado dentro do cristianismo ali, do beabá do cristianismo. E graças à educação da minha mãe, que era muito aberta para outras coisas, eu fui aceitando mais várias outras coisas. Então, eu sei que um dia eu vou encarar isso. Que um dia eu vou e vou, tipo, de coração aberto e tentar ver qual é. Sacou? Mas eu ainda tô amadurecendo essa sensação, entendeu? Na minha tradição, a gente acredita que a gente pode criar tratos com os nossos anjos, com os espíritos, enfim, com Deus. E muitos tratos que eu criei foi que se comunicassem em sonhos. Então, muita coisa eu sonho. Muita coisa eu sonho. Cara, sonho. Eu tive um sonho com a minha mãe recentemente. E eu sempre peço para ela aparecer nos sonhos. Mas não é sempre que aparece. Eu sei que eu tive um sonho com ela muito bom. E eu acordei, tipo, preciso escrever. Aí eu dormi de novo. Quando eu acordei, eu esqueci. Eu não lembro o que era. Eu só lembro que foi muito bom. Aí eu tive um outro sonho, que eu acho que eu tive, porque você fica naquela sensação, assim, quando você tá meio lombrado, acordando, você não sabe o que é real, o que não é. Mas eu tive um sonho que minha mãe falava comigo muitas coisas boas. E eu acho que ela falava obrigado. Eu acho. Caralho, eu tô falando isso num podcast pra uma galera ouvir, mano. Mas é isso. Posso estar errado. Mas eu lembro que ela falou algo como, tipo... Ela falou obrigado. Aí eu não sei se é algo que eu quero ouvir e eu mentalizei. Tipo... É o seu lado cético. Né? É o lado racional, isso, querendo explicar uma coisa. Ou se de fato eu sonhei isso e ela falou isso. Porque você, quando está cuidando de algum familiar que está com uma doença, por exemplo, câncer, né? Mamãe teve. Por mais que você faça muito, você sempre sente que você está fazendo menos. Eu poderia estar fazendo mais. Naquele dia eu não fui no hospital porque eu precisava relaxar um dia. Aí, sei lá o quê. Você sempre sente que você está em dívida. Mesmo minha mãe não me cobrando. Uhum. Mas essa culpa, todo mundo que cuida de alguém com uma doença assim, você sente. Eu sei que eu fiz muito. Hoje, racionalmente, depois de muita dor, eu sei que eu fui um bom filho. Mas no sonho ela apareceu falando, obrigado. Aí eu fiquei em dúvida.
será que a mamãe realmente veio porque ela tá vendo que eu sofro com isso, com essa culpa, e falou, obrigado, não, você fez tudo que você tinha que fazer como filho, ou se fui eu que idealizei, entendeu? Seja como for, foi bom. Entendeu? O sonho foi bom. E o lado 7, como você falou, sempre tenta puxar, né? Sim. Até eu, que já tô há muitos anos, às vezes eu levanto, aí tive um sonho, aí eu falo assim, não, eu prefiro... O que eu criei? Eu criei uma técnica que, dependendo do sonho que eu tenho, eu posto no Instagram. Eu posto e deixo lá. Por que eu faço isso? Primeiro, porque se futuramente... Meus seguidores são maravilhosos. Inclusive, um beijo para todos eles que estão assistindo. Oi, gente. Eles são maravilhosos. Eu posto, pode demorar, sei lá, 10 meses, eles falam assim, Fê, você teve um sonho há, sei lá, 10 meses atrás que falava sobre esse acontecimento aqui, ó. Aí eu sempre deixo salvo na Registrado. como é que chama? Naquelas bolinhas do Instagram. Destaques. Isso. Aí eu vou lá e olho um por um e acho. E tá lá. Então eu faço isso. E segundo, porque tem algumas pessoas no meu Instagram que estudam Carl Jung e essas coisas, e aí do nada eles explicam os sonhos, e aí faz muito sentido para mim alguns deles. Legal. Mas eu criei esse acordo com a espiritualidade para que justamente as coisas que forem muito pessoais minhas, eu não racionalize demais. Sim. Porque se é muito pessoal, por exemplo, sei lá, eu quero comprar um carro, estou muito empolgado, e aí eu estou sem as minhas cartas ciganas no momento, e eu quero saber se esse carro é bom. Aí eu poderia fechar o olho, perguntar e receber a resposta. Mas eu estou muito empolgado. Então eu posso sabotar. Pode sabotar a resposta. Então aí é onde eu peço sinais. Borboletas. Minha mãe se apresenta como borboletas. E a minha mentora espiritual também. Pássaros. Aí eu falo, que um passarinho pouse aqui e comece a cantar. Que a fumaça do cigarro, em vez de ir para lá, venha para cá. Entendi. Enfim, a gente tem muito... Na cultura cigana, na magia cigana, a gente tem isso. Tu falou de pássaros, né? Eu sempre sinto a minha mãe quando eu vejo beija-flor. Mas tem um porquê. Aí eu também não sei se é minha cabeça condicionando ou não. Como eu sou um amador, tá? Eu estou em busca das coisas. Quando a mamãe estava, enfim, em casa, no apartamento, se tratando, ela sempre fazia questão que eu botasse a aguinha do beija-flor lá com açuquinha, né? Acho que é com açúcar, com sei lá o que, lá. Aí eu lembro que um dia eu troquei e tal, e deixei. Aí eles passaram a vir toda manhã. E ela sempre falava. Sempre que ele passava, ela olhava e... Olha eles ali. Ela adorava os beija-flor, né? A partir do momento que a mamãe se mudou para outro plano, sempre que eu vejo beija-flor, é como se eu estivesse vendo ela. É igual a minha mãe. A minha mãe tinha quadros de borboleta. É muito doido isso. Então, para mim, tem o quê com borboleta? Então, tá ali. Então, por isso que a gente fala muito que nós podemos criar acordos. Na minha tradição, a gente acredita que nós podemos criar acordos espirituais para confirmações. E cheiro? Cheiro também. Porque assim, existem várias formas de mediunidade. O cheiro é uma delas. Porque nós temos a mediunidade, por exemplo, auditiva, nós temos a sensitiva, que é que você sente ou cheiro ou sensações. Tem a psicofonia, que é a que fala. Tem a clarividente, da que enxerga. Tem a de canalização. Tem a psicometria, que você bota a mão e se sente. Então, cada pessoa nasce com um dom, um poder paranormal. Só que nem todo mundo desenvolve. Então, o cheiro, eles podem se manifestar através do cheiro. Eu, por exemplo, se eu sentir cheiro de rosas, é batata. Alguém próximo vai viajar, vai partir para outro plano. Nossa. Então, eu não gosto. E aí, como que eu sei? Eu começo a gritar dentro de casa. Gente, alguém tá sentindo cheiro de rosa? O Douglas é de prova. Alguém tá sentindo cheiro de rosas? Aí alguém grita, eu tô! Aí, ufa. Eu já falo, na memória, tá bom, porque eu senti aqui. Agora, se eu saio andando e levando todo mundo para todo canto. Vem aqui, senta aqui. Pronto. Então, cigarro, mesma coisa. Agora minha cunhada fuma, todo mundo fuma lá em casa, então o cheiro já não conta. Mas antigamente, cheiro de cigarro, eu ficava, epa. Então, só que eu criei esses pequenos gatilhozinhos. Isso eu trouxe desde criança, tá? Sim. Porque dentro da igreja, eu aprendi a pedir para Deus os sinais. Olha, se for... anjo, que ele venha da seguinte forma, da seguinte cor. Se for coisa ruim, que venha da seguinte forma, da seguinte cor. Então, essa coisa que eu falo, que eu enxergo mais brilho, menos brilho, foi uma maneira que eu criei desde criança. Se organizar. Aí, hoje em dia, meio que acho que a gente acredita muito que se condiciona também. Então, eles se acostumaram a vir nesse padrão para poder enxergar. Eu falei do cheiro porque, às vezes, do nada, a gente sente o cheiro dela. Nada. Entra no carro. Vixe Maria, o cheiro da minha mãe. Minha esposa uma vez disse que me abraçou. Tipo, me abraçou, né?
e disse que sentiu o cheiro da minha mãe inteiro no meu ombro. Aí minha mãe cheira mirra. Tu tem até já um negócio. Porque ela ungia a gente com óleo de mirra, né? O óleo ungido. E aí eu não chamo de mirra, eu falo assim, nossa, que cheiro de óleo de crente. Às vezes estou em casa e falo assim, meu Deus, é cheiro de óleo de crente. Mas é mirra. Cheiro de óleo de crente. Porque na hora assim vem o impacto, aí eu digo, nossa, eu tô sentindo o cheiro do óleo da mamãe, óleo da igreja, óleo de crente. Que ela era crente, né? E tinha um quê com óleo ungido, tudo ela passava óleo ungido na casa toda. E aí eu tenho mirra lá em casa, que raramente eu uso, mas pra gente mirra é o óleo da sabedoria. Então é o óleo dos mestres. Então, tipo, antes de vir pra cá, passei mirra na testa, que é pra ter sabedoria ao falar, pra poder ter compreensão. Só que aí é o cheiro dela. É incrível. Eu falo que a espiritualidade é algo muito mágico, não tem como ser igual pra todo mundo. É por isso que eu digo, né? Quando eu sofro os ataques na internet, eu fico nervoso na hora, mas depois eu paro e penso, eu falo assim, gente, pra quê? É tão mágico, é tão leve, porque eu falo, Jesus, quando eu vou fazer orações, porque muita gente acha que eu não acredito em Jesus. Eu não acredito no Jesus que a igreja prega. O Jesus que eu acredito é um Jesus muito amoroso para ser aquele Jesus ruim que a igreja prega. Então, quando eu vou orar para Jesus, eu sinto uma paz muito grande. Quando eu peço, sei lá, vou rezar para o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, eu sinto uma paz muito grande. Então, eu não consigo imaginar o porquê essa briga de uma tradição ou outra. A minha é certa, a minha não é. Se para você está funcionando assim, que nem você falou, para que eu vou brigar e quebrar a sua... Exato. Não está te fazendo cometer nenhum crime, não está fazendo você fazer mal para ninguém. É individual. Minha mãe dizia muito isso. Minha mãe dizia, a salvação é individual. Eu não vou nem me estressar com você no final da vida, ela falava. Então, isso. A salvação é individual. Isso é muito interessante. Porque a galera bota num pacote, né? Se você fizer isso aqui, você tá salvo. Se você tiver esse elemento, aí lascou. E não é... Cara, é o que eu falo em algumas entrevistas. É muita arrogância. Sabe por quê? De qualquer pessoa que fale um negócio desse. A gente é literalmente isso aqui, cara. É um pó estelar dentro desse universo gigantesco que a gente tem. É um pozinho estelar. Um peido de uma estrela na distância errada acaba com a Terra num segundo. Tá entendendo? Um peido. Peidou errado, acabou a Terra. Então, muita arrogância pra gente chegar e bater no peito e dizer o que é, o que não é. A salvação realmente é individual, né? Você pode ter a sua fé, contanto que essa fé não imponha a fé do próximo. Né? Não fira, não invada os limites que não te pertencem. Exatamente. É o que eu falo. Exatamente. Foi o que diz a música do Nath Roots, que eu vou ter o prazer de entrevistar. Que tem um monte de anjinhos para dizer que o lado mal é o candomblé. Tem isso na letra da música deles. E também não generalizando, né? Mas existem pessoas que têm medo do candomblé, que têm medo da... Eu não entendo do candomblé, mas eu não tenho medo do candomblé. Entendeu? Eu não entendo porque eu nunca fui pesquisar. Mas eu não tenho medo, porque eu tenho grandes pessoas que são no candomblé e que tipo, já falaram... Uma grande amiga minha, a Aninha, do Rio, é do candomblé, e ela fala as maravilhas de como é ser do candomblé e tal. Pronto. Só que ela nunca fala querendo me doutrinar para ir para o candomblé. Isso é uma tradição que é mais dos cristãos para o resto do mundo, de você querer doutrinar e falar que você tem que sair de onde você está e vir para cá mais uma vez. Não todos. Alguns. Né? Então, eu acho que a beleza das religiões está aí. É tão bonito você ver... Vou te dar um exemplo. A gente entra aqui, a gente vai fazer a turnê em São Luís do Maranhão, que é o estado nordestino mais nortista que tem, que é colado com o norte, né? Aí você vê o São João de lá, muito diferente do São João daqui. Essa é a beleza tipo, da diferença cultural. Imagina na religiosa, isso também tem que ser belo. Você entra aqui, aí tu vai para um outro lugar, a religião é diferente, as tradições são diferentes, mas o lance do medo, do achismo, dessa coisa da culpa, da dor, domina demais, né? E é engraçado que dentro das próprias religiões, elas são ecléticas. Então, por exemplo, a católica, nós temos a Shalom, nós temos a tradicional ali, que é uma missa diferente da Shalom. Na igreja evangélica tem a igreja A, B, C. Se você for na igreja A e for na igreja B, são completamente diferentes. Eles seguem o mesmo livro, mas são tradições diferentes. Você vai no judeu, sei lá, um judeu no Brasil, um judeu lá em Israel, por mais que sejam as mesmas tradições. Então, dentro dele já é eclético. Se dentro já é eclético, para que ser rígido? Para que
querer fechar, para querer viver dentro de uma caixinha. É o que a espiritualidade cigana prega. Porque a magia cigana, ela fala exatamente isso, da sua liberdade. Você é livre para você fazer o que você quiser, desde que não fere o outro. Perfeito. Agora... Você pode colocar um santo, pode chamar um Deus, pode não acreditar em nada. Perfeito. Dentro das visões ciganas, dentro da visão... dentro das suas visões, existe visão que você pode ver e está errada. Ela pode ter ruído, não pode? Viu uma coisa e não acontecer. Existe essa frequência errada ou absolutamente tudo que você vê acontece? Não é que ela está errada. Mas acontece o seguinte, o que pode acontecer? Se eu chegar em você e falar o seguinte, se você pegar o elevador às 6 horas da tarde, o elevador vai cair. Tá. Você não pega ele às 6 horas da tarde, você pega ele às 6h30, não caiu. Então a visão não estava errada, ela te alertou. Então as visões, as cartas, os oráculos, eles são GPS que vão dizer para você qual o melhor caminho para você seguir para evitar algumas coisas da sua vida. Então não necessariamente vai acontecer, você pode alterar o negócio. Agora, por exemplo, as visões que pra gente são inalteradas são sobre morte. Tanto que se eu jogar cartas para você e ver, normalmente a gente não fala. A gente só fala se você perguntar. Por exemplo, se você chegasse e falasse assim, olha, meu cachorrinho tá doente, eu quero saber como é que ele vai ficar. Fala tudo, porque eu já quero ficar preparado. Aí, tá bom, olha, tá dando aqui que vai acontecer assim, assensado, e ele não vai sobreviver. Pronto. Mas você não perguntou, a nossa ética não permite que a gente fale. Porque é algo que não tem como mudar. Agora, existem algumas combinações que falam que dá para ser alterada, mas aí não é porque a morte estava prevista, porque você vai passar por um acidente, não sei o que, você consegue evitar aquilo ali. Que é a experiência de quase morte, por exemplo. Aí dá para mudar. Então, dentro do tarô ali, né, das cartas, morte é morte. Sim. Entendi. Ela tem duas combinações que são exatamente como destino. Do resto, tudo pode ser mudado. Dá para você alterar. Tanto que eu sempre aconselho todo mundo que vai se consultar a fazer a pergunta certa. Como é que está meu casamento? Saiu que eu vou me separar. Ok. E tem como eu não me separar? Tem. Então, o que eu tenho que fazer? Então, as pessoas não pensam nesse lado. Eles se apavoram. Eu vou me separar. Meu Deus, e agora? Não sei o quê. Então, calma. Se tá dando é porque eu consegui mexer aqui os pauzinhos, vamos mudar ali a situação. Às vezes, melhorar o relacionamento, ser mais comunicativo e tal. Mas as visões... Assim, eu nunca errei uma visão pública. Então, se alguém me pedisse, sei lá, você me chamava e falava assim, olha, mas eu vou querer que você traga suas cartas para você fazer alguma previsão sobre os famosos A, B e C. Pronto. Eu não errei. Mas porque as perguntas são muito pontuais. A gente não pergunta sobre morte, por exemplo. É sempre profissão, carreira, relacionamento. Entendi. E você, eu estava vendo aqui, né? Você já teve algumas previsões que foram certeiras, assim, né? Quais foram as previsões? Porque tem gente que acredita, tem gente que não acredita, tem gente que acha que é chute, tem gente... né? Eu tô falando da população de uma forma geral, né? Da galera que está recebendo até esse corte. Quais foram as previsões que você fez que foram mais certeiras, assim, de pessoas públicas? Todas elas estão no meu Instagram, nas datas anteriores às datas dos acontecidos. Então, o pessoal pode ir lá e olhar. Entendi. A da Marília Mendonça. A da Rainha Elizabeth, também. Teve quando o Neymar saiu da Copa e a gente perdeu. 2014. Isso, que eu fiz. Eu estava num podcast, e aí eu falei. Teve o do Cadu Martins, que se tornou amigo meu. Aconteceu, que foi a ascensão dele. Teve o Edson Lima, da banda Limão com Mel, também, a volta dele. Que eu não consigo lembrar mais. Mas a da Marília foi a mais marcante, a da Rainha foi a mais marcante. Tem alguma da Morgana também? A Morgana Mocatriz, que ela foi para a Amazon. Que eu joguei, falei para ela algumas coisas, aí depois de muito tempo ela veio no meu Instagram e ela falou, Felipe, aconteceu assim, assim, assado, eu estava esperando sair a série da Amazon, e aí ela foi. Que loucura. Não, loucura no sentido de... Sim. De você, caramba, tu visualizou a parada. E você falou publicamente? Sim. Todos esses casos, da Marília Mendonça, da Rainha Todas Elizabeth. foram feitos ao vivo
Não todas, mas uma ou duas foi no podcast, mas a maioria foi no programa que eu fazia na TV ao vivo. Era um programa ao vivo. E no podcast você jogou a carta lá? Isso. Também foi ao vivo, mas não foi na TV, foi na internet. Caramba, velho. Que foi justamente na época da Copa, a época da eleição, que tava todos os videntes dando que o candidato A ia ganhar, e eu fui contra, olhei e falei, não, ele vai ganhar. O Lula vai ganhar na rasteira da rasteira, no finalzinho, vai pro segundo turno, no segundo turno ele vai ganhar por pouco. Você diz por pouco, né? Foi. Todo mundo dizendo que ele vai levar na primeira, ou então o outro candidato vai levar na primeira. Não, foi assim. Os governadores também, eu apaguei recentemente eles, mas os governadores foi da mesma forma. Eu fui olhando um por um de cada estado e eu falei, vai ser em tal lugar vai ser tal, em tal lugar vai ser... Tanto que eu brincava na época, que eu dizia assim, não sei se ele vai assistir ou não, mas eu dizia assim, se o Ciro Gomes tivesse consultado comigo, ele poderia ter orientado quais as mudanças ele deveria ter feito para poder, quem sabe, ele ficar pro segundo turno. Porque não... Foi muito porreta na época. Ciro pistola, né? O Ciro tem muito talento, mas é pistola, né? Fica bravo. Você fala para ele ficar menos bravo, né? Na verdade, ia ser melhorar mais a comunicação, porque na época eu respondi caixinha de pergunta, e eu me lembro que muita gente perguntou o que falta para o Ciro Gomes ganhar. E aí eu disse, melhorar a comunicação. Aí, lógico, né, quem vai estar assistindo, muita gente que não acredita vai falar, isso é óbvio, era só fazer uma leitura dele, mas não é, porque tinha descido uma carta lá em específico para melhorar a comunicação social, para ser mais do povo, mais popular, mais ganhar ali a situação. Mais da galera. Exato. Ciro pistola. Ciro é muito inteligente, cara. Muito inteligente. Ele é um cara muito inteligente. Mas, enfim, né? É um jogo, né? Política é muito difícil, né? Mas eles têm seus... Não digo Ciro, mas os políticos têm seus orientadores espirituais. Sim, deve ter, né? Essa cigana Miri Stanescon, ela era guia, mentora espiritual pelas cartas O dela. Lula tem? De várias pessoas. Com certeza. A mulher dele é do axé. É, né? A Janja? A Janja é do axé. Com certeza ela tem. Ela... Quem mais? Que é muito famosa. A Anitta. Esse povo, tudo já... Eles têm a gente Anitta, inclusive, mostrou recentemente, né? Num clipe novo e fez umas fotos muito bonitas, né? A Anitta explanou, né? Sim. Mas muitos deles... Eu tenho muitos clientes que eles são... Nas redes sociais são evangélicos e eles são meus clientes. Ah, é? Muitos. Mas eles são os evangélicos mais abertos, né? Sim, mas pra mim, eles não me seguem. Eles não... Tanto que quando eles aparecem, normalmente, quando vem gente famosa me procurar, eu não digo que eu conheço. Eu fico bem assim, vou te atender aqui. Se você quiser falar quem você é, beleza. Paul McCartney chegando para uma consulta dos Beatles. Não sei quem eu E teve uma pessoa que apareceu para mim, uma ex-BBB, que eu olhei, eu só vi o nome e o sobrenome, Ana Renault. Aí eu saí correndo dentro de casa. Falei, Douglas, eu acho que é a Ana Paula. Só tô falando dela porque hoje em dia ela já é minha amiga e ela posta. Aí já pode, né? Aí, é Ana Paula. Aí calma, vamos esperar ela passar a data de nascimento, a gente pesquisa no Google, depois da consulta. Marquei a consulta, fiz a consulta, aí no final eu fui olhar, era ela. Aí depois ela mesma acabou falando na própria conversa quem ela era. Então, normalmente, eu tento não... Porque eu acho assim, que é legal você mostrar pra pessoa que isso é um atendimento normal. Que tu tá ali pela pessoa. Se ela vir, né, e a gente ficar aquele lambe-lambe, vai até estragar. Porque no final são pessoas, né? Mas muitas é que se dizem evangélicos. Gente que ataca, que posta ali moral e bom costume. Aí eu vejo, eu fico rindo, que eu falo pra ele, olha... São as hipocrisias da vida e aquilo que a gente falou das culpas, das dores, da criação. Às vezes a galera vem nessa criação aí. Quando você olha por debaixo mesmo, tem um monte de coisa que fica ali escondida. E assim, né? É muito também de medo. Porque, por exemplo, quantos seguidores a Anitta perdeu? Ela podia perder porque Perdeu ela bastante, tem muita né? gente. Mas vamos supor, se eu hoje me declarasse evangélico, quantas pessoas não perderiam? Então eu já não ia me declarar evangélico. Mesmo que eu quisesse. Então muita gente segue a massa. Mas eu acho que é livramento, né? Quando você mostra quem tu é, as pessoas saem em livramento, mano. É a seleção natural. Você não tá no meu grupo. E tá tudo certo. Pode ir embora. Não tô te forçando. Né? Mas mostrou ali uma intolerância religiosa gigantesca, né? Um negócio assim... bizarro, ainda mais no Brasil, cara. Que é um país continental. Mas na época da previsão da Marília, eu recebi muito ataque. Foi? Porque... Chegou nela isso? Não sei.
Porque na época, eu era muito pequena ainda. Na época, acho que eu devia ter uns 60 mil seguidores. Só que explodiu muito porque, tipo assim, foi algo muito boom. E todo mundo que saiu postando, as outras videntes e tal, postavam depois. Ah, eu mandei mensagem. Ah, eu falei com ela. Ah, eu tinha previsto. Ninguém tinha postado antes. No meu Instagram estava uma semana antes. Exatamente uma semana antes. E foi uma visão, que eu não sei nem se você ia entrar nisso, mas foi uma visão que eu tive assim. Eu estava limpando a bola de cristal. Sim, era uma bola de cristal. Eu estava limpando a bola de cristal e eu entrei em transe. E aí o diretor do programa viu e chegou e falou assim, eu quero saber o que você viu. Aí eu disse, não sei o que. Ele, o que você viu? Aí eu vi assim, assim, assado. Ele, você vai contar. Aí, beleza. Começou o programa, achei que tinha esquecido nada. A apresentadora vem e fala assim, o diretor tá falando aqui que você teve uma visão na bola, o que aconteceu? Aí eu peguei e falei, olha, eu vi assim, era uma mulher, ela estava toda molhada, com a bandeira do Brasil em cima, tinha um relógio derretendo água, estava marcando 24, então provavelmente vai ser um luto que vai durar 24 horas, então ela deve ser muito famosa, tinha uma coroa, então ela era rainha, era branca, então tinha o Brasil, e o Brasil estava pura, a bandeira estava com muita lama, muita terra, então provavelmente o Brasil todo vai chorar. E aí foi quando saiu a notícia, meu telefone não parava, eu desliguei o telefone, a apresentadora disse que estava no trânsito, teve que desligar o telefone. A minha sogra, que mora lá para a banda do Passaré, foi no mercado e de repente ela me ligou para saber o que estava acontecendo, que ela ouviu lá no mercado um comentário que o cigano da TV tinha acertado a morte, e ela querendo saber o que tinha acontecido, e eu comecei a passar muito mal. Eu passei muito mal, porque quando eu tenho essas previsões muito fortes, eu começo a passar mal. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Felipe. Pelo lado ético, como é que funciona isso? Por exemplo, se você disse aqui, por exemplo, que quando você está numa consulta e aparece a morte, você não fala, a não ser que a pessoa pergunte. Como é que é com o famoso? Então, nesse caso, por exemplo, você deu as descrições, mas eu não falei o nome. Ah, tá. Não falei o nome dela. Tanto que eles começaram a chutar no programa. Se eu quiser... entendi, foi fulano, tal. Não. Aí, quando acabou, a apresentadora disse. Só que eu não falo ao vivo. Mas você já sabia o nome? Sim. Mas você não falou, entendi. Isso, mas é por causa de 2 motivos. Um, pelo processo, porque pode ter. E segundo, vamos imaginar, se você é uma pessoa que tem lá seus... Sei lá, que nem a Anitta. 30 aí milhões de todo seguidores. mundo saiu falando que ela ia perder uma pessoa na família. Uma época atrás aí. E aí... como é que vai ser a cabeça dessa pessoa? Do nada receber, gente, você vai perder uma pessoa. O pai dela ficou doente logo em seguida. Essa é a minha preocupação. Então eu não concordo. Eu não solto nomes. Tanto que, quando eu faço previsão para famoso no meu Instagram, se descer morte, eu não posto. Não posto, vamos postar de outra coisa, vamos falar de outra coisa, que é o que dá. Perfeito. Não, essa era a minha dúvida ética. Então, nesse caso, você falou que algo ia acontecer, mas não deu um nome, né? Agora sim, gravidez, relacionamento, aí eu já não me importo. Mas... Coisa ruim, né? Entendi. E como é que funcionam os signos dentro da espiritualidade cigana? São vistos de que maneira? É parecido ou muda? Não. Existe a astrologia cigana. Que é diferente da astrologia comum. Os nomes mudam. Assim, seria a mesma coisa, vamos supor. Aquário, as características continuam sendo aquário, mas não é aquário, é taça. Então, muda o nome, mas as características é igual. E a forma de ver o mapa astral também é diferente. As casas acabam sendo a mesma, só que a casa combina diferente. Agora é o seguinte, tem a questão dos elementos. Então, cada signo tem seu elemento. Então, para nós, na magia cigana, não é só o seu signo. Tipo, que signo que você é? Sagitário. Sagitário. Então, você tem o seu elemento. E aí, a gente casa um elemento com o outro. Então, por exemplo, meu elemento é ar. Seu elemento é terra, por exemplo. Então, a gente pensa... E aí, ar com terra vai combinar? Essa é a forma de enxergar o signo dentro da magia. Então, não olha apenas o signo, o seu significado do seu signo. Porque no seu Instagram tem bastante coisa de signo, né? Tem bastante previsão. Bastante previsão de signo, né? É a febre do meu Instagram, que quando dá segunda-feira de manhã, eu já recebo vários directs perguntando... Tá aqui, cadê a previsão dos signos, não sei o quê. Eu leio o meu? Eu não lembro o que saiu para Sagitário. Tá aqui, Sagitário... É o último, né? Acho que você postou segunda, né? Isso. Vamos lá. Sagitário. Sagitário, chegou a hora de abraçar as mudanças e dar início a novos hábitos
que te farão alcançar a liberdade e realização. No amor, não se acomode na rotina, pois isso irá enfraquecer seu desejo de continuar nesta relação. Beleza. Solteiro. Aí é para solteiro, né? Uhum. Tá? Trabalho. Algumas movimentações tenderão a deixar você ansioso, mas é apenas questão de costume. Observe mais e vá se encaixando aos poucos. Realmente. No financeiro, você precisará focar nas mudanças necessárias para ter realizações. Seja um novo salário, seja mudanças nos gastos. Ou nos investimentos. Eu já lembro. Esse aqui é maravilhoso. Realmente, na saúde, dores nas pernas e nos joelhos. Pode crer, eu tava com dor no joelho antes de ontem. Ô, putaria. Eu já lembro até qual foi a carta que desceu, que foi a carta da cegonha. Foi qual? A carta da cegonha. Que ela fala exatamente sobre mudanças e novos inícios. E é engraçado que você falou no financeiro, você precisa focar nas mudanças necessárias para ter realizações. E realmente eu estou focando numa outra parada também. Então, assim, é curioso, né? Como é que algumas coisas encaixam bem direitinho, né? É porque existe a sua energia individual e existe o coletivo. E os signos, ele é uma parada coletiva. Só que você consegue sair dele. Então, por exemplo, se você falar assim, vamos supor que saiu mudanças. Se você não faz mudança, já era. Você saiu do coletivo do seu signo. Então, você está totalmente inverso. E os signos é bom porque você realmente consegue filtrar algumas coisas. Uhum. Então, por isso que eu gosto da previsão dos signos. Eu mesmo só leio a minha depois que eu escrevo. Eu tenho uma técnica minha que, quando eu vou fazer previsão para mim, eu gravo eu falando, depois eu me escuto. Muito massa. Então, é a mesma coisa com signos. Muito, muito massa. Seguinte, Felipe, eu tô achando essa conversa incrível, assim, para mim, eu falei até mais do que eu achava que eu ia falar, me emocionei em alguns momentos, porque é um assunto novo para mim, assim, de eu me aprofundar mais. Minha mãe já se aprofundava nessas coisas há muito tempo, como eu disse para a comunidade, filha de pastor, eu sou neto de pastor, e um pastor para frente de seu tempo, um pastor que lia sobre todas as religiões. Isso acabou afetando positivamente toda a minha criação em relação à minha mãe, que me fez uma pessoa flex também, que se faz bem que mal tem, né? Então, por isso, eu quero apresentar nesse programa um cigano, uma pessoa que representa isso. E não deixar a coisa sempre muito... Vamos ter pluralidade, vamos ter pessoas que representam diversas formas de amor, de positividade, de religião, de cultura, de cor, de credo, sexualidade. Todo mundo aqui nos nordestinos tem espaço, tem vez, e sempre com muito amor e muito abraço, que eu acho que é o que tem que ser. E eu quero saber de você, se eu tivesse o poder de lhe conceder 3 desejos, você esfregando como é que é o nome? A lâmpada. A lâmpada, e eu pudesse lhe conceder 3 sonhos e desejos para você realizar no plano material, quais seriam? Qualquer sonho? Qualquer sonho. Eita! Qualquer sonho. Voltar no tempo, tá dentro desse trajeto? Tá, tem licença poética. Tá, porque eu iria querer voltar no tempo, voltar 3 anos. 3 anos no tempo. Que minha mãe ainda estaria viva, então eu queria voltar, mas com a mesma consciência do que eu tenho hoje. Com o conhecimento que você tem hoje. Isso. Muito dinheiro, não vou mentir. Mas é porque eu tenho um propósito com relação a muito dinheiro. Não quero só ficar muito rico. Eu tenho o propósito... Porque assim, a minha cabeça é o compartilhar. Então, eu quero ganhar para dividir. Essa é a ideia. E... vou te falar uma aqui, mas o povo vai achar que é clichê. Mas a cura do câncer. Porque minha mãe morreu de câncer. A minha também. Então, é uma coisa que eu falo para todo mundo. Que se eu tivesse o poder de escolher uma coisa, eu escolheria a cura do câncer. Então vamos somar esse com o meu também, porque ele ainda ganha mais força, né? Cura do câncer é uma parada que é fundamental, né? E aí, que nem, né? Muita gente, quando a gente fala assim, muita gente bate aquela coisa de, é um pedido clichê, aquela coisa, né? Acabar com a pobreza no mundo, acabar com a fome. Não. É uma coisa que me marca muito. O dinheiro, por quê? Porque eu queria ajudar a minha comunidade. Não só os ciganos, mas os LGBTs.
Sim. Porque um dos meus projetos é justamente criar casas para que eles possam sair das casas onde eles não estão aceitos e tenham onde ficar sem ter que ir para a rua. Perfeito. Assim como os viciados também. Sem ter que ir à margem, né? Sem ser maltratado. Hoje mesmo eu estava pensando nisso, de criar uma casa, uma comunidade onde seja proibido maltratar. Porque eu conheço pessoas que vão para essas casas, alguns lugares, e são maltratados. É foda, né, bicho? Porque eu não pude ser quem eu queria ser até sair de casa. É isso. Eu pude virar tanto que eu me explodi quando cheguei em Fortaleza. Porque aqui eu pude ser eu mesmo. Aqui eu pude ser o Felipe gay, o Felipe espiritualizado, o cigano. Quem eu queria ser, eu era aqui. Enquanto eu estava lá, perto da família, eu tinha que viver dentro da caixinha. Acho que é por isso que eu te falei que eu sinto que minha casa é Fortaleza e quando eu vou para minha terra, não me sinto mais à vontade, quero voltar. Porque aqui parece que a gente vem embora para Fortaleza. Se vocês viessem para Fortaleza, vocês iam entender. É uma coisa muito surreal. É diferente. A energia é diferente. Então, depois que eu vim, por isso que eu falo que eu queria muito dinheiro. Para poder ajudar. É isso. E voltar no tempo porque eu queria poder não me despedir, porque eu me despedi da minha mãe, mas eu queria aproveitar um pouquinho mais. Ah, meu amigo, nem me fale. Essa é a ideia. Nem me fale. Saudade de mãe é um negócio difícil, né? Eu, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria exatamente para onde eu sei. Eu voltaria para minha viagem do Chile de 2019. Fui eu, minha esposa, minha irmã e minha mãe. Ali, aquele lugar ali eu voltaria de novo. E eu era no dia 15 de novembro. Batida. Oi? 15 de novembro de 2000 e... casamento dela. Acho que faz uns 3 anos. Então, acho que vai para 2000... Não, a gente está em 2025, deve ser 2021, um pouquinho ali. Foi depois da pandemia. Então, a pandemia explodiu, aí acabou não, né? Amenizou a pandemia, ela fez o casamento dela. Então, aquele Sua momento mãe casou? Que ela casou com meu padrasto. Ah, mas é isso. Agora a gente vai ter que ir na outra morada. Porque até agora que sabe, a gente não tem como voltar. Então, a gente Quem sabe? A gente ainda tem muitos anos pela frente. A gente... É o que eu falo, me espera. No meu tempo eu estarei com você. Você vai rever sua mãe também lá no outro plano. Né? Você ainda tem o privilégio das visões, eventualmente, de ver uma coisa ou outra, né? Eu vejo ela de vez em quando. Então, é diferente, né? Eu acho que é o que me conforta. É isso. Mas vai dar certo, cara. O que me conforta é saber que um dia a gente vai estar junto. Isso, eu já tenho essa fé aí. Viu? Meu irmão, eu simplesmente adorei conversar com você. Achei você um cara simpático, tem um sorriso bonitão. Um cara super legal. Você tem a oportunidade agora de dividir a bênção. Que é indicar pessoas para participar do podcast. Você pode indicar até 4 nomes, 5 nomes de pessoas nordestinas. Que não precisa ser da sua área de atuação, pode ser de qualquer área de atuação. Pessoa que você acha que pode ter uma história para contar. Gente, mas é porque todo mundo que vem na minha cabeça já trouxe. É difícil, né? Tá ficando cada vez mais difícil pra galera indicar. Porque são 300 nomes quase. E você trouxe vários ídolos meus. O Max Peterson, vi ele no shopping, eu me tremia tanto que eu cheguei nele e falei assim, deixa eu tirar uma foto. Aí eu tava assim, ó. Na hora que eu vi ele. E ele te tratou direitinho? Sim. Eu fiquei até com vergonha, porque eu falei pra ele, olha, eu sei que vocês não gostam de pedir foto quando vocês estão comendo, mas, por favor, eu faço bem quietinho aqui, ó, pra ninguém ver que é você. Sim. Aí acho que ele ficou todo assustado, sabe? Que ele regalou um zóio, aí ele, não, tá. Tá. Agora... Ai. A gente vai fazer um acordo. Você vai mandar pelo WhatsApp. Não tem problema. Eu só quero 4 nomes. Isso é fácil, que você pense pra gente entrar no nosso radar, pra gente poder trazer. Porque eu acho que é legal isso. A gente tá na dívida, porque imagina aí, são 270 e tantas entrevistas, todas, pelo menos dos 50 pra frente, eu peço isso aí. Da galera indicar 4 pessoas. A gente com certeza não trouxe ainda todo mundo. Eu ainda vou contratar alguém para assistir todos os nossos programas e pegar essa parte final anotando o nome de todo mundo. Porque tem muito nome que passou com certeza interessante. Então você vai me mandar pelo WhatsApp. Felipe, aquela câmera é sua. Se você quiser pedir para a galera seguir você, se você quiser pedir para a galera entrar no teu Instagram, a nossa comunidade é uma comunidade muito querida. É uma comunidade muito diversa, sacou? É só você olhar nosso estúdio, tem vários easter eggs aqui que mostram quem a gente é. E as pessoas que seguem a gente seguem um pouco desse pensamento, muito desse pensamento. E você com certeza vai ser abraçado por essa comunidade querida que eu tenho. É só você convida a galera para te seguir, manda um beijo. Primeiro eu quero agradecer
com certeza, a todos os meus seguidores que estão aqui, porque eles me acompanham em todos os lugares que eu vou. É incrível, é incrível. E quero convidar a sua comunidade a me seguir, @ciganofelipecolli. Lá vocês vão ter várias dicas de espirituais, simpatias, que o povo fala que eu sou o mestre das simpatias, porque é simpatia para todo lado. A previsão dos signos tá lá. Toda segunda. E assim, toda segunda. Às vezes sai no domingo, mas o certo é toda segunda. E já que a gente tocou muito nesse assunto, gente, abra a mente. Não é para vocês, eu digo assim, não é para você abandonar a sua crença, mas estude outras crenças, leia, se informe. Não para você, sei lá, começar a praticar, mas para você poder não ser... eu vou falar uma coisa, mas não levem a mal. Para vocês não serem chatos. Porque, meu Deus do céu, a gente gosta de dialogar, eu amo dialogar. Se você fosse evangélico, a gente ia ter uma conversa maravilhosa. Ia dar certo. Porque é assim. Então, abra a mente, mandem amor. O mundo está precisando de amor. Eu digo isso, eu encerro sempre as minhas lives dizendo, gente, amem mais. E é isso. Eu vou falar uma coisa que pode, não sei se vai te fazer chorar ou não, mas eu digo para todo mundo, amem mais, porque a saudade que eu sinto dos meus pais me fez hoje aproveitar e amar todo mundo que está perto de mim. É isso. Eu só não vou chorar porque eu engatei o nó antes aqui. Então, amem mais, aproveitem mais a vida, se divirtam mais, vivam mais leve e pronto. É isso, gente. A vida é muito rápida pra gente perder tempo com esses achismos e absolutismos tolos, entendeu? Ame a sua religião, ame as pessoas da sua religião, viva a sua religião, mas tenha um coração bondoso e amoroso para ouvir outras pessoas. E se você discordar, você não fala nada. Você segue com a sua vida, você faz o que você acredita e ponto final. Nem todo mundo tem que ter uma opinião e nem todo mundo tem que dizer isso o tempo inteiro nas redes sociais destilando ódio, sacou? Eu nunca imaginei que eu fosse estar conversando com você, porque eu me aproximei um pouco mais do espiritismo, muito pelas pessoas que estão à minha volta. Tenho parte da minha criação cristã, que nunca vou perder. Tem ali, né, uma fundação. O espiritismo é uma coisa que minha mãe sempre acreditou. E eu te falei porque que eu não acreditava, pelo meu medo, né? Mas aí minha mãe, um dia eu vi minha mãe com tarô. Mãe, o que você está fazendo com um baralho de tarô, mãe? Não, porque eu estou estudando. Ela adorava fazer, eu estou estudando tarô. Você está estudando? Eu comprei um curso online. E eu estou vendo, e eu acho maravilhoso, que sei lá o quê. Aí eu fui vendo o quanto ela era apaixonada por coisas bacanas da vida. E isso me tirou esse peso. Então, quando você está aqui, eu sou um cigano. Para mim é um orgulho, cara. Porque eu sei que tem muita gente que está assistindo que não sabe nada sobre isso, cara. E, de repente, a gente consegue emanar amor, onde as pessoas emanam ódio, botam à margem ou emanam preconceitos e preconceitos. Você não precisa ser uma cigana ou um cigano. Você pode entender, você pode respeitar, você pode assimilar, né? E destilar amor, porque eu tenho certeza que a tua religião, a base da tua religião é amor. Talvez você não esteja vendo, mas a base de Jesus é amor. Até onde eu sei, é isso. É né? o que eu falo, ele não apedrejou, porque você tem que apedrejar. Ponto. Não é isso? E a gente finaliza isso neste tom maravilhoso. Cara, você é sensacional. Olha, viu? muito Você obrigado, gostou? porque eu já tinha me esbarrado com seus cortes, e quando a Isabela mandou a mensagem, eu comecei a gritar dentro de casa, que eu falei pra ele, meu Deus, Douglas! Que massa, zerei a vida, eu falei. Porque... Eu que zerei. Eu quero saber, foi bom pra você? Foi. Se sentiu abraçado, respeitado? Você deixa o ambiente muito leve. Que bom, meu amigo. Muito confortável. Que massa. Amei mesmo, de verdade. Eu fico muito feliz. E um beijo no coração da comunidade, depois dessa conversa maravilhosa. A gente está se aproximando do episódio 300, gente. Estamos chegando lá. Isso é uma grande vitória, uma grande conquista do nosso legado. Isso para mim é um legado dos nordestinos pelo mundo. Certo? E de um abraçado pelo Nordeste, adotado pelo Nordeste. Assim como eu. Certo? Um beijo, a gente se vê no próximo. Até a próxima.